Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre o Ártico. Exatamente, o Ártico, né? Aquela coisinha lá que o pessoal da turma do aquecimento global adora falar. E o Ártico, ele teve um ganho de gelo, tá? O Ártico, ele teve um ganho de gelo no mês de março, teve ganho de gelo no mês de abril, desculpa, no mês de fevereiro, e teve um ganho de gelo no mês de janeiro. E o mês de abril nós vamos fazer assim que sair os dados, né, do mês de abril, mas tem mostrado uma tendência positiva, tá? Então é isso que nós vamos falar do Ártico e justamente que ele está ganhando gelo e vamos falar de muitos dados aqui. Eu vou estar trazendo umas análises bem legais para vocês que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar na internet ou no mundo, tá certo? Então, vem comigo aí, mas antes, inscreva-se no canal aí se você não for inscrito, se for a primeira vez. Então, vamos lá, vamos aos dados. Bom, pessoal, esse dado aqui, tá? É a extensão de gelo, né? Extensão de gelo, né, do Ártico no mês de março, onde é 14,8 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Esse dado está aqui, ó, do National Snow and Ice Data Center, né? Ou seja, é um local onde monitora a extensão de gelo tanto do Ártico quanto o da Antártida, né? Da Antártida a gente já falou aqui. Então, em 2020 estava assim, em 2019, né, houve um aumento, ele estava 14,6, né, houve um pequeno aumento em relação a 2019, né, março de 2019. Nós só podemos comparar, né, meses, né, iguais, né, então você não pode comparar março com dezembro, por exemplo, março com agosto, por exemplo. Tá? Então nós vamos comparar meses semelhantes, tá? Então, em 2020, de novo aqui, ó, 14,8, e também houve um aumento com relação a 2018. 2018, né, 14,3 né, milhões de quilômetros quadrados, tá certo? Então, houve uma mudança, sim, houve um aumento em relação a 2018 e 2019. Mas será que aconteceu isso daí, né, somente nesses meses, somente no mês que aconteceu isso, que foi em os anos, desculpa, 18, 19? Será que antes não aconteceu também? Como é que está a situação? Como é que vem desenvolvendo o Ártico? Eu vou contar para vocês. Acontece o seguinte, né? Os dados mostram o seguinte: 2019, né? Como 2020, 14,8 com 414,5 de CO2, tá? E ppm. 2019, 14,6 milhões com 410 ppm de CO2, ou seja, aumentou a quantidade de gelo e o CO2 aumentou. Aqui, 2018, 14,13 com 407 ppm de CO2. 2017, 14,3 com 405 ppm de CO2. Então, ou seja, daqui para cá o CO2, a extensão, né, de 2017 para 2018, a extensão de gelo se manteve, tá? E o CO2 aumentou. Daqui para cá, a extensão de gelo aumentou e o CO2 aumentou. Daqui para cá, a extensão de gelo aumentou e o CO2 aumentou. Então, aqui em 2016, tá? 14,4, tá? Com 403 de CO2. Em 2015, né, 14,4, né, com 399,88 de CO2. 2014, 400. Opa, olha só 2014. 2014, tivemos a mesma concentração de gelo, né, de 2020. Ou seja, 2014, a mesma, né, março de 2014, a mesma concentração de gelo de março de 2015. Só que o CO2, 397 contra 414,50. Ou seja, o CO2 aumentou e a concentração se manteve. O CO2 aumentou, a concentração se manteve. O CO2 daqui para cá, ó, aumentou e a concentração diminuiu. O CO2 aumentou, a concentração se manteve. O CO2 aumentou e a concentração aumentou. Ou seja, meus amigos, e vamos pegar o dado aqui de 2005, tá, onde tivemos 14,7, tá, em 2005,
com o CO2 de 379. Então, daqui de 2005 até 2014, o CO2 aumentou, a concentração aumentou. Então, gente, quando nós temos dados que nos mostram, dados recentes, que nos mostram que o CO2 aumentou, o gelo aumentou. O CO2 aumentou, o gelo diminuiu. O CO2 aumentou, o gelo se manteve. Qual é a relação do CO2 com o gelo? Não tem. Tá? Então não existe essa relação do CO2, do aumento de CO2 ou não, com a quantidade de gelo no Ártico. Os dados estão mostrando isso. Tá certo? Os dados estão mostrando exatamente que não há essa relação entre CO2, tá, e aumento da quantidade de gelo, né, no Ártico, ou diminuição, né, como eles gostam de falar. Então, vamos continuar. Tem mais coisa legal. Aqui, né, as maiores variações do CO2, tá? Da quantidade de gelo. As maiores variações negativas, tá? Nós tivemos 0,6 em 1989 e 2011. São as duas maiores variações negativas. O que é esse variações negativas? São as duas maiores reduções de gelo, né, de um ano para o outro. Então, em 1989, tivemos menos 0,6, né, quilômetros quadrados vezes 10 elevado a 6. Ou seja, né, esse 10 elevado a 6 é milhão. Tá? Então, tivemos aproximadamente 600 mil quilômetros quadrados a menos. Tá? Foi a maior redução, tá, de um ano para o outro. Tá? Então, foi 1989 e 2011. Olha, 2 anos, um na década de 80 do século passado e o outro, né, já entrando na segunda década desse século 20 e século 21. Aí agora, vamos passar aqui para o segundo, a segunda maior degelo, que foi menos 0,5. Tá? Foi em 1984, em 1991 e em 2004. Ou seja, década de 80 do século passado, século 20 e início do século 21. Agora, quais foram as maiores variações positivas? Né? Quais foram as maiores variações positivas? Ao contrário da variação negativa, a variação positiva é quando há um maior aumento de gelo. Tá? Ou seja, houve um maior ganho entre um ano e outro. Nós estamos comparando aqui sempre o mês de março. Tá? Sempre o mês de março. Ou seja, ali na perda de gelo foi março de 89, março de 2011. Depois, março de 84, março de 91 e março de 2004. Agora, com o maior ganho de gelo, tá, tivemos 0,7, tá, de aumento, 0,7 km vezes 10 a 6. Tá, isso foi em 2008 e depois em 2012. Tá? E uma coisa assim bem interessante, que em 2012 foi o ano que o Ártico chegou ao pico de descida. Né? Mais à frente nós vamos falar sobre isso, né, num outro vídeo, quando tiver justamente nessa época, onde foi, se eu não me engano, em setembro ou agosto, que o Ártico ficou no tamanho menor já registrado. Foi justamente no ano de 2012. E foi também no ano de 2012 que, em março, tá, houve um dos maiores aumentos de gelo do mês de março. Desde 1979 são esses dados por satélite. Então, vocês podem ver que o mesmo ano que teve uma queda muito grande, teve a maior subida. Sabe, não tem uma relação que isso aí é só o CO2. Por favor, né? Aí, nós temos também aqui, ó, a segunda maior em 1990. Tá? Então, tivemos o que? Variações tanto positivas quanto negativas em vários anos. Tá? 89, 2011, 84, 91, 2004, aqui 2008, 2012 e 1990. Tá certo? Então, esse daí são dados que são lá do NCDIC, tá? Que são os dados oficiais. Agora, uma coisa bem interessante que eu peguei esses dados e plotei em tabelas, onde tudo que eu estou analisando aqui vai ser por década, tá? Então, eu peguei essas daqui, tá? E simplesmente, como são os dois primeiros, eu
eu retirei que tá na minha contagem, seriam 10 anos passados. Então eu peguei de 1981 a 1990. Tá? Então a extensão de gelo, né, de 1981 a 1990 aumentou em 0,3. Tá? Então aqui, nessa década de 81 a 1990, houve um aumento. Tá? Aí depois, de 2001 até 2010, houve o quê? Uma perda de 0,4. Em 91, tá? Até 2000, houve uma perda de 0,2. Em 2011 até 2020, houve um ganho de 0,3. Então tivemos o que? Olha só. De 81 a 1990, teve um aumento igual ao de 2011 a 2020, 0,3. Agora, variação da cobertura de gelo. Tá? Nessa década de 81 a 90, 0,1. De 2001 a 2010, 0,1 também. Manteve a variação na cobertura. O que é essa variação? Seria o ganho total, né, de gelo. Ou seja, aqui teve perda, teve ganho, teve ganho, teve perda, teve ganho, manteve, teve perda. Então, essa variação aqui total, ou seja, o que foi realmente ganho, ou seja, aumento efetivo, né, da extensão, tá certo? Então, aqui também teve 0,1. E quando nós pegamos a década de 91 até 2000, 0,7 foi a maior variação. E tivemos o que? Também a nossa atual, 0,3. Então tivemos duas décadas separadas por 20 anos, tá? Com a mesma extensão. Aqui separados por 40 anos, tá? Aqui, desculpa, 30 anos, aqui separado por 40 anos e é mesmo número. E a maior variação negativa que teve até agora, né, foi de 1991 a 2000, tá certo? Agora, nós vamos ver o que? A variação anual de CO2, o acumulado. Né? Então, de 81 a 1990, o CO2 aumentou 14 ppm. De 2001 a 2010, 18,12. De 91 a 2000, 13,13. De 2011 a 2020, 23,33. Então nós podemos ver o seguinte, que a maior queda, a maior variação, né, de degelo, tá? Ou seja, o maior acumulado de perda, aconteceu com a menor variação de CO2, o menor aumento. E aqui nós tivemos variações semelhantes, ou seja, variações iguais, tá? Com CO2 totalmente diferente, com acúmulos diferentes. Aqui mesma coisa, aqui nós tivemos a variação da cobertura, ou seja, o acúmulo efetivo de menos 0,3, tá? E 0,1 com CO2 de 23. Aqui 0,7 com CO2 de 13. Não tem relação. Aqui nós tivemos a extensão total, né, de 0,3 com CO2 de 14,14. E tivemos a extensão total aqui também, né, de 0,3 com CO2 de 23,33. Então, gente, os dados, né, quando nós pegamos os dados do próprio NCDIC, os dados deles, ou seja, a condição de CO2 deles, tudo medido por eles, CO2 anual, tal, não temos relação entre a diminuição ou aumento ou a estabilidade do Ártico com CO2. Não há essa relação. Tá? Quando nós colocamos os dados um do lado do outro e vamos ver realmente essa parte efetiva, não tem relação. Tá? Vamos continuar que está acabando, mas vamos lá. Aqui, esse dado aqui, eu estou fazendo essa análise e vai ser publicado, que é uma análise por década, 81, tá, a 1990, 91 a 2011, a 2000, 2001 a 2010 e 2011 a 2020. São 10 anos que é inclusive, tá? Então nós tivemos aqui uma taxa de queda em todos os anos, mas a menor taxa até agora foi nessa década aqui, tá? Que isso daqui que é importante, tá? Que esse aqui seria o eixo onde o ponto onde o eixo corta, a reta corta o eixo Y. Esse aqui é o fator angular, que quer dizer que está descendo por causa desse menos.
Aqui nós tivemos um fator de um pouco menor, um pouco maior do que esse, né? Maior negativamente. Depois aumentou bastante, assim, teve um aumento significativo, né, em relação daqui de cima. E depois houve o quê? Houve uma retração. Então nós vemos o seguinte, que esse ano aqui, essa década, foi aqui menos perdeu gelo em termos de efetivo, depois aumentou um pouco, tá? Em 91 a 2000, e depois na outra década aumentou bastante, e depois a taxa vem diminuindo. E se nós contarmos essa taxa, ela manteve-se aqui estável e está com uma tendência de aumento, né, por causa desses 3 últimos anos. Só que 3 últimos anos também é muito pouco tempo. É muito pouco tempo para você ter uma tendência. Então, eu estou fazendo uma análise por década. E nós vem se mostrando o quê? Que na última década, apesar do aumento do CO2, apesar do aumento da variação do CO2, tá? Nós estamos tendo o quê? Nós estamos tendo uma diminuição na taxa de perda de gelo, como mostra ali. Então, meus amigos, o fator não é o CO2, mais uma vez. Tá? Então, agora, para a gente finalizar a nossa análise, vamos fazer aqui o seguinte. Tá? As equações de tendências que foram aplicadas, né, no anterior. Então, tá aqui essas equações, onde o que me interessa é isso aqui, ó, é o coeficiente angular, que é isso daqui, tá? Que o coeficiente angular ele vai me dizer, tá, da função de primeiro grau, ele vai dizer qual é a inclinação da reta. Tá? Então, se a reta ela tá mais para baixo, mais para cima, qual é a inclinação? Quanto maior for esse númerozinho aqui, tá? Quanto maior for esse número aqui, tá? Que eu estou pegando, que é o A da equação, que é esse cara aqui multiplicador de x, né? Maior será a inclinação. Aí maior sendo a inclinação, maior a tendência de degelo se ele for negativa. E se for positiva, maior a tendência de subida de gelo. Tá? Na Antártida ele está positivo, no Ártico ainda está negativo, tá certo? Então, vamos lá, vamos ver. Então tá aqui eu plotei o gráfico, né? É um gráfico somente com as variações angulares. Tá? Por quê? Porque o gráfico, todos eles tinham que começar do mesmo ponto, onde que cada um aqui, como você tem diferença, você teria pontos diferentes, tá? de cortar a reta do gráfico. Então eu parti de um mesmo ponto, que seria um ponto zero, e variando ano após ano, né? 1, 2, 3, 4, ou seja, para mostrar aqui, com a tendência, né? Quanto maior for esse valor aqui, partindo de um mesmo ponto, maior seria o declive. Tá? E aqui mostra o seguinte, que se o ponto fosse em relação à década de 2001 a 2010, seria o maior declive, né, do Ártico na década. Aqui 2011 foi um ponto intermediário que já está subindo. Aqui 2091, aqui 81. Ou seja, esse gráfico aqui me dá uma visão de que, apesar de ainda estar descendo, tá? Apesar de ainda estar descendo, a análise dessa década em relação a essa daqui, tá tendo o quê? Está tendo uma diminuição da taxa de declive de gelo, tá certo? Está tendo uma diminuição da taxa de declive de gelo. E é isso aí que eu queria apresentar para vocês. São dados que eles vão ser publicados, mas tem uma coisa aqui bem interessante para o grão final. Tá? Que é aquela análise onde eu pego, né, o mês de março de 2014, março de 2020. Por que esse? Porque tivemos extensões iguais de gelo, ó, extensões iguais. Né? E aí acontece o seguinte, CO2 em março de 2014, 397,75. CO2 em março de 2020, 414,50. Onde nós tivemos o que? Uma variação de 16,75. E na extensão de gelo, uma variação de 0. Ou seja, meus amigos, mais uma vez, né? Mais uma vez, não é o coitado do CO2 o culpado. Foi provado com dados aqui que o Ártico ele varia e vai variar sempre com relações a forçantes naturais, como a própria oscilação do Ártico, como até mesmo um ciclone quando se forma ali em cima, tá? Que pode variar até na concentração de ozônio, como falaram agora, que a camada de ozônio em cima do Ártico estava diminuindo, e foi um ciclone que causou isso, depois a gente pode falar sobre isso. Tá? E a extensão de gelo também depende das oscilações oceânicas, tá certo? E
tudo isso, né, a gente vai falar, e quem quiser aprender muito mais sobre isso, corre lá no curso de mudanças climáticas, que tudo isso está sendo explicado, tá certo? Muito obrigado a todos, mais uma vez aí, obrigado pela presença. Não deixe de olhar aí, apoiador, tá? Para quem quiser, aluno, curso de mudanças climáticas, já está na 5ª aula, patrocínio para pequenas empresas. Não deixe aí de olhar PicPay, Mercado Pago e Apoia-se, para quem puder. Quem não puder, compartilhe bastante esse vídeo. Uma força lá no Instagram, galera, que está precisando, né? Chegar a pelo menos 10 mil seguidores. Muito obrigado, até a próxima.